Bom, agora nós vamos falar aqui da fragilidade de nossas vidas. No momento estamos bem, para no momento seguinte nem mais aqui estarmos. Pais que esperavam seus filhos, seus entes queridos, para comemorar medalhas e vitórias em vida. Mas imaginem que recebem a ligação dizendo: seu filho não volta mais, ou sua filha não volta mais. Estamos falando da tragédia acontecida no Paraná. O acidente com a van de uma equipe de remo que matou 9 pessoas na BR-376, na cidade de Guaratuba. A equipe da RIC TV Record foi a primeira a chegar no local. O nosso repórter o Kainan Lucas, estava na serra e por 6 quilômetros largou o carro, caminhou para fazer a cobertura. Imagens que certamente jamais sairão da memória dos profissionais que acompanharam isto aí tudo. Também a nossa repórter, a Beatriz Frenner, lá esteve. Venha, Bia. Em um cenário de destruição, equipes de resgate trabalharam embaixo de chuva, noite e dia para retirar as vítimas do acidente. O caminhão precisou ser içado para a retirada dos corpos dos 9 passageiros da van que levava para casa atletas do time de remo do Rio Grande do Sul, uma delegação formada por adolescentes. Os atletas tinham acabado de participar de uma semana de competições em São Paulo. Estavam nesse trajeto de volta para casa no Rio Grande do Sul quando o acidente aconteceu. Aqui, na BR-376, no Paraná, em uma região de serra. O local do acidente é um trecho de curvas sinuosas, em meio à área de vegetação. O caminhão carregado com autopeças teria perdido os freios, ficou desgovernado, bateu e tombou em cima da van que transportava o time de remo. Um outro carro também foi atingido. O condutor do caminhão alegou para a gente que perdeu o freio e acabou passando por cima dessa van, arrastando ela para fora do leito carroçável e tombou em cima dessa van. O procedimento vai ser instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito, inicialmente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações. Vamos realizar uma série de diligências para que a gente possa entender efetivamente a dinâmica do acidente. Essas fotos foram publicadas no domingo, horas antes do acidente. Pódio, medalhas e muitos sorrisos. O time de remo participou de uma semana de competições na raia olímpica da Universidade de São Paulo. Os adolescentes estavam voltando para casa com medalhas. Todos os 8 atletas do programa Remar para o Futuro, de Pelotas, alcançaram premiações, garantindo 2 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. Nessa publicação, também feita horas antes do acidente, agradecimentos pela ajuda que os jovens receberam para conseguir viajar. O time quase desistiu de competir por dificuldades financeiras para arcar com as despesas. Foi um esforço conseguir levar os atletas até o Campeonato Brasileiro Unificado de São Paulo. Das 10 pessoas que estavam na van, 9 morreram. Samuel Benites Lopes, de 15 anos. Henri Foutora Guimarães, de 15 anos. João Pedro Kershner, de 17 anos. Ellen Belloni, de 20 anos. Nicole da Cruz, de 15 anos. Ângel Souto Vidal, de 16 anos. Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos. Ogner Tissot, coordenador do grupo, de 43 anos. E Ricardo Leal da Cunha, o motorista da van, de 52 anos. Na van, um único sobrevivente, João Milgarejo, de 17 anos, que está internado no hospital. Todos jovens atletas do programa Remando o Futuro, da Prefeitura de Pelotas. O município decretou 7 dias de luto oficial. O motorista do caminhão, que também seguia para o Rio Grande do Sul, está internado fora de risco. Nós perdemos, né, pessoas maravilhosas, jovens na sua força, né, no auge da sua força física, do seu talento, da sua alegria. Nós estamos dando apoio, né, com os profissionais, o apoio emocional, psicológico às famílias e também fazendo o apoio operacional para o traslado dos corpos junto com o governo do estado e também cuidando de trazer o João, que é o sobrevivente, para estar ao lado da família dele. Vocês imaginem a cabeça do João, 17 anos, único sobrevivente desta van, lembrar de toda essa tragédia, certamente dos gritos, do desespero, para ele um verdadeiro milagre. E também imagino como não deve estar a cabeça do caminhoneiro,
Porque, por enquanto, se trabalha com uma questão culposa. Né? Os freios não funcionaram. Deixa eu voltar aqui, quero conversar com o Léo, porque o Léo dialogou também com o delegado. Você conseguiu mais informações, não é isso, Léo? Isso, Paulo. Nós questionamos a imprensa de modo geral, o delegado Edgar Santana, sobre o que esse motorista disse. O que ele alegou, se ele perdeu o controle, se foi um acidente, se ele passou mal. Mas nós não temos essa resposta, porque o motorista não se apresentou como tinha combinado com o delegado Edgar Santana lá na Delegacia de Delitos de Trânsito, no bairro Tarumã, perto do Capão da Embuia. Porque o que acontece? O delegado explicou pra gente. Olha, acontece o acidente ontem, por volta das 9h da noite. Toda aquela tragédia, a rodovia bloqueada, atendimento da ocorrência, pessoas perdem a vida ali mesmo, outras são encaminhadas para o hospital, no caso, o próprio caminhoneiro e mais um adolescente. E aí o caminhoneiro é levado para um hospital em Joinville, Santa Catarina, que é muito perto, relativamente perto, né? Mais perto do que Curitiba, por exemplo, de onde acontece o acidente ali no quilômetro 665, na BR-376. Pois bem, ele vai para o hospital com ferimentos moderados e recebe alta hoje pela manhã. Aí o delegado que está lá no local da ocorrência consegue identificar o motorista e liga para ele, consegue o telefone e liga. E quem atende, na verdade, é um amigo dele que explica, não, ele está aqui, mas pode falar com o senhor. O delegado Edgar Santana conversa com o motorista por telefone e fala, nós estamos investigando, precisamos que você dê o seu depoimento. O que aconteceu? Ele fala, não, delegado, eu falo com o senhor. Que horário? Pode ser 1h da tarde? Pode. Marca 1h da tarde e ele não aparece na Dedetran. O delegado vai lá e liga de novo. O que aconteceu? Olha, o amigo dele atende o telefone e diz, olha, ele não foi, mas realmente eu não sei o porquê. Parece que ele está muito abalado, mas agora eu não sei nem onde ele está. Ele sumiu, ele estava aqui em Joinville, não sei se está mais em Joinville. E aí o delegado Edgar Santana que conversou com ele, esclareceu isso. Olha, eu não estou conseguindo contato mais com ele, mas pede para que esse motorista que é investigado por homicídio culposo compareça na delegacia para esclarecer o que aconteceu, qual a versão dele. Até agora a gente não tem isso. Vamos ouvir agora, assistir trechos dessa coletiva de imprensa, onde o delegado fala um pouco mais sobre aquilo que pôde ser apurado, mas por enquanto pouquíssimas informações. Apenas indícios e muito daquilo que foi levantado com a Polícia Rodoviária Federal e também com a concessionária que administra a 376. O procedimento foi devidamente instaurado pela Polícia Civil do Estado do Paraná, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações. Uma série de diligências ainda serão realizadas para que a gente possa concluir o procedimento e entender a dinâmica do sinistro de trânsito. Em relação ao condutor do veículo, estamos em contato com ele para que ele se apresente na nossa unidade policial, provavelmente nas próximas horas ou até amanhã, para que ele possa prestar os devidos esclarecimentos. Inicialmente ele foi conduzido até um hospital na cidade de Joinville, conseguimos contato com ele no período da manhã, foi solicitado que ele se apresentasse na unidade policial de Guaratuba hoje por volta das 13 horas, no entanto ele não compareceu. Nesse primeiro contato ele disse alguma coisa? Não chegou a relatar a dinâmica do sinistro de trânsito, no entanto a Polícia Civil aguarda a realização de alguns exames periciais, principalmente a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, o local de morte e o exame veicular, para que a gente possa verificar se o sinistro de trânsito ocorreu por eventual falha mecânica ou por erro humano na condução do veículo automotor. Essas informações preliminares falam principalmente da questão do estado dos freios desse caminhão? As informações preliminares apontam um eventual excesso de velocidade por parte do condutor do caminhão. No entanto, a gente precisa ainda apurar essa circunstância. Em um primeiro momento, a própria Polícia Rodoviária Federal, Paulo, você que está acompanhando a gente aí na sua casa, no seu trabalho, dizia o seguinte, olha, a princípio o motorista ele perdeu os freios, perde o controle, porque ali a gente tem um ponto muito crítico, infelizmente, muitas vezes 2, 3 ocorrências gravíssimas como essa são registradas entre o quilômetro 667 ao 665, na curva da Santa da 376, a gente imagina o que pode ter acontecido, imaginando, e não só imaginando, mas pegando como referência outros acidentes parecidos com esse, ou quase acidentes. Como assim quase acidentes? Aqueles caminhões que utilizam as áreas de escape, que não estão ali à toa, justamente porque a ocorrência
desse tipo de acidente, ou seja, perda dos freios, é muito comum. Não sabemos se foi isso que aconteceu com esse caminhão. A gente não pode afirmar nada nesse momento, que o delegado disse. A gente está apurando, está investigando. A gente tem as imagens aí do que sobrou desses veículos, até mesmo do caminhão, onde ele foi bastante danificado. Claro, o que mais foi danificado foi essa van, mas só pelo caminhão a gente percebe, só que não dá pra gente ter certeza. O pneu estava careca, isso aconteceu, o freio estava estragado. Não dá, a gente não é técnico, então a gente deve aguardar aos próximos dias o resultado dessa perícia, que vai ser muito importante. Agora sobre... e só uma coisa pra gente finalizar, sobre a investigação neste primeiro momento. O motorista ainda não prestou depoimento, mas pode fazer isso, a polícia espera que isso aconteça e que espera que não precisa intimá-lo para isso, ele pode fazer até por videoconferência. Olha só que coincidência, Paulo. O motorista, ele seria um morador de Pelotas, a mesma cidade onde estavam indo esses garotos, esses atletas de volta para casa. E esse motorista muito provavelmente também estava indo para casa. A polícia espera também ouvir o patrão, o chefe, o dono do caminhão efetivamente, que deve prestar mais informações e esclarecer. Esse caminhoneiro, ele saiu da onde estava indo para Pelotas, mesmo onde ele carregou, enfim. Agora sobre o traslado dos corpos, né? As 9 vítimas estão no Instituto Médico Legal aqui de Curitiba, ali no bairro Tarumã, onde é feito todo aquele trabalho necessário para a liberação dos corpos, e para a liberação é necessária, isso é de praxe, né? Quem passou por essa triste situação sabe, é preciso que um familiar ou uma pessoa muito próxima vá até e reconheça os corpos. Só que a gente está falando de vítimas que moravam em Pelotas, são quilômetros e quilômetros de distância. Informação que eu recebi há pouco é que uma pessoa com uma procuração assinada, claro, por familiares dessas vítimas, está chegando muito perto, ou já deve ter chegado aqui na capital paranaense, para poder assinar a papelada, reconhecer e liberar os corpos. E nisso, um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, que já está aqui em Curitiba, no aeroporto do Bacaxiri, deve sair durante a madrugada. Essa é a previsão. Mas claro, como a gente está falando de trâmites muitas vezes burocráticos, pode ser que atrase ou pode ser até adiantado, mas a princípio a previsão é pela madrugada, final da madrugada, que esses corpos sejam levados por um avião da Força Aérea, da FAB, até o Rio Grande do Sul, onde lá as famílias dessas vítimas vão poder se despedir, Paulo. Ô, Léo, você tem alguma informação sobre eventual dificuldade de se saber qual é o corpo? Existe alguma dificuldade nesse sentido? Tem alguma informação? Porque o acidente é tão grave, a gente observa o jeito que a van ficou, é até realmente um milagre que nós tenhamos um João, 17 anos, você que chega neste momento, só ele se salvou na van, só ele. Mas olha como que ficou, ficou tudo ferro retorcido. Primeiro, então vamos lá, com relação ao reconhecimento dos corpos e com relação ao João, você tem alguma informação como é que ele conseguiu se salvar? Se estava em alguma posição diferenciada nesta van? Olha, a gente imagina pelas imagens, Paulo, como você disse, que de fato o estado dos corpos deve ser algo terrível, muitas vezes porque o impacto foi muito grande. E o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica, confirma, né, que boa parte ou praticamente todas as vítimas terão que ser veladas com caixões fechados, porque a imagem vai ser muito forte. Mas a informação que a gente tem é que, apesar disso, apesar dessa dificuldade, não foi necessária, por exemplo, um exame de DNA, que demoraria algumas horas, quem sabe até dias, para o resultado, para a identificação. Mas sim, muitas vezes por cicatrizes ou pelo próprio rosto, eventualmente, alguns cordões, a própria roupa. Isso ajudou a identificação, porque a informação que eu recebi agora, Paulo, é de que o avião da FAB deve chegar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, à 00:30, ou seja, o trabalho da Polícia Científica, embora tenha sido feito em um curto período de tempo, ele foi feito de forma rápida, ou seja, praticamente todos os corpos já identificados. Apesar disso, não teve uma dificuldade, não foi necessário mais tempo para isso, já que muito provavelmente ainda nessa noite, em poucas horas, por volta das 9, 10 horas da noite, o voo deve sair aqui de Curitiba e chegar em Pelotas. Essa é a previsão. Até agora, IML, portanto, não passa informação de que teve dificuldades, ou seja, usando as suas técnicas disponíveis ali para poder fazer essa identificação. Paulo. João, você tem alguma informação? Acho que é uma informação difícil de se dar neste momento, né? Como? Porque, Léo, eu vou pedir de novo, coloquem em tela cheia a van em cima do caminhão, para que as pessoas consigam compreender. A van, aquela imagem da van. É impressionante, gente. Aí está a van. Imaginem no que ela virou. Quer dizer, os corpos, obviamente, foram
esmagados, não é? Como é que o João conseguiu sobreviver, Léo? Isso aí é algo que a própria polícia, de certa forma, e a sociedade quer entender, que está acompanhando essa tragédia, já que ele viu tudo, ouviu tudo, pode ser que ele não se lembre em detalhes, mas com toda certeza serão cenas que vão marcar muito, já que eu fazia essa mesma pergunta, e o repórter cinematográfico Ronaldo Oliveira, a gente perguntava, como é que pode, gente? É realmente um milagre, uma cena dessa, afinal de contas um jovem estava no mesmo local, estava dentro do mesmo veículo onde todos morreram e apenas ele sobreviveu. Embora o veículo está bastante danificado, o que eu ouvi até do Kainan Lucas, repórter aqui da RIC que estava lá, e falou, olha, a gente vê que está muito destruída essa van, mas ela não está completamente destruída. O que conseguimos entender aqui é que o local onde esse rapaz estava, muito provavelmente com o cinto afivelado, pode não ter sido tão atingido assim, e ele teve ferimentos, e não foram ferimentos gravíssimos, não foram ferimentos graves. A informação que a gente recebe do hospital lá de Joinville, Paulo, é que ele foi encaminhado com ferimentos moderados, imagina só, tanto que a gente não tem uma previsão de alta ainda, mas isso deve acontecer nas próximas horas, já que não é uma pessoa, e graças a Deus não está em risco de perder a vida. Mas essa pergunta, a gente imagina que possa ser respondida pelo próprio João de 17 anos, que está se recuperando no hospital, inclusive o delegado Edgar Santana reforçou isso, olha, a gente espera poder ouvir ele, esse adolescente, para poder entender o que aconteceu, se alguém gritou naquele momento, mesmo que seja uma informação pequena, tô vendo, o caminhão tá deslizando, isso já poderia indicar alguma coisa, mas realmente o que a gente está falando aqui é de uma tragédia que normalmente, infelizmente, ninguém sobrevive. Mas aqui a gente tem um rapaz que conseguiu sobreviver, mesmo tendo passado por isso que você está vendo na tela do Cidade Alerta. Uma van completamente destruída, onde ele perdeu colegas ali de uma forma muito brutal, Paulo. Mas é realmente inacreditável. Não tem explicação para isso. E mesmo com ele falando, talvez até com a perícia tentando explicar, a gente vai ter que dar o braço a torcer e colocar como um milagre o que aconteceu com esse rapaz. Confirma para mim, Léo, até porque nós estamos com o programa ao vivo. O acidente acontece na BR-376, na região de Guaratuba. Os corpos ou as pessoas foram levadas vivas, alguma foi levada viva para Joinville. Imagino que Joinville seria o hospital mais próximo, né? Porque eles poderiam levar para Curitiba, mas Joinville deveria estar mais próximo, por isso levaram para lá, imagino eu. Tem-se a informação de que alguém chegou vivo ao hospital, fora o João? Não. O que a gente tem de informação, além, claro, do João, tem um motorista também que não foi identificado, encaminhado para o hospital. Já as outras vítimas, claro, a informação a gente não tem precisa, né, da perícia, se elas morreram de forma instantânea, muito provavelmente algumas sim, mas se não morreram imediatamente após o acidente, foram questão de minutos ou poucas horas depois. Por que eu falo isso? Porque a rodovia está bloqueada e até para o acesso da concessionária, polícia rodoviária, resgate, mesmo resgate aéreo, teve uma dificuldade imensa. Isso aconteceu durante a noite, chuva, então uma situação completamente complicada, completamente difícil. E aí o que a gente tem é de que as vítimas, infelizmente, morreram ali mesmo, no local do acidente, tanto que todas foram encaminhadas, logo quando é constatada a morte, para o IML aqui de Curitiba, Paulo. E apenas as vítimas que estavam ainda vivas, de fato que aí foram as que sobreviveram, foram encaminhadas para o hospital de Joinville, sendo que a informação que a gente tem é que o motorista já recebeu alta. Claro, e aí na questão dos corpos, aí sim o Instituto Médico Legal do Paraná, porque seria o órgão competente para fazer as análises, as autópsias e a emissão da certidão de óbito. Confirma para mim? Exatamente, Paulo, exatamente isso que acontece. O acidente acontece no Paraná, nenhuma das vítimas morre em Santa Catarina, mas sim apenas as que sobreviveram são tratadas no hospital mais próximo, mas as vítimas morrem no Paraná efetivamente, ali em Guaratuba, perto da divisa com Tijucas do Sul. E a gente está falando, muita gente deve estar, ou que está acompanhando desde o início, ou zapeando e chegou aqui no Cidade Alerta, fica com a gente, deve estar falando, puxa vida, mais um acidente no quilômetro 665, 666, 667. É o mesmo trecho.
onde há muito pouco tempo, a gente está falando de cerca de 2 anos e meio, teve aquela tragédia enorme com um deslizamento e outros acidentes de menor gravidade, onde pessoas perdem a vida. É um ponto crítico demais e quem vai, tanto para Santa Catarina quanto vice-versa, vem para o estado do Paraná ou vai para Guaratuba pela 376, percebe, ali tem de tudo, pô. Tem radar, tem placa de sinalização, são 200, 300 metros sinalizando, vá devagar, tem placa dizendo aqui é um local suscetível, ou seja, acontecem muitos acidentes, tem radar, tem isso, tem pista, tem área de escape. Mas apesar disso, parece que nada consegue evitar esse tipo de acidente. Até porque é uma descida, né? A geografia ali não ajuda e quando chove acaba virando um sabão, como muitos caminhoneiros falam. Mas claro, também tem que ser avaliado como é que era a condição desse caminhão para ter provocado um acidente desse. Mas é um trecho ali muito complicado. E certamente, neste momento, já tem advogado envolvido, representando a empresa transportadora e por isso, provavelmente, agora serão tomados todos os cuidados por parte do motorista no que vai dizer. Porque, se você não pegou, o delegado disse o seguinte, que há a informação de que, eventualmente, o motorista estivesse em excesso de velocidade. Isto não está confirmado. A tragédia aconteceu recentemente, as investigações estão apenas no começo. A segunda hipótese é de que nós tenhamos problema nos freios. Então, o motorista, de qualquer maneira, nas duas hipóteses, podem ter certeza que a cabeça dele está fervendo. Sobretudo, se ele tiver contribuído para o acidente. Mas, neste momento, não se crava nada, até por uma questão de responsabilidade criminal da investigação e, obviamente, por parte da gente, né? Porque, neste momento, nós estamos aí com uma tragédia. Os corpos nem chegaram ainda ao Rio Grande do Sul, mas saem à noite, provavelmente, e lá vai ser feito, então, o sepultamento, os velórios, todos os trabalhos, não é? Ô, Léo, você tem mais uma informação? Porque é o seguinte, como nós estamos ao vivo, gente, então tem informações que vão chegando ao vivo. Nós vamos mantendo contato com autoridades, com a polícia, com o Instituto Médico Legal, com a Força Aérea Brasileira, que fará o transporte dos 9 mortos. O que mais temos, Léo? Esse acidente aconteceu numa distância de 2 quilômetros apenas da área de escape. O que é a área de escape? Para quem não está familiarizado com a palavra, mas já deve ter passado na frente, tanto na 376 quanto na 277, rodovias importantes têm. É realmente um espaço, como se fosse um desvio em curvas, e principalmente no final de curvas e descidas, declives, como eles falam, né? Descidas de serra, no caso aqui, onde um caminhão, uma caminhonete, um carro, seja lá qual for o veículo, perdeu o freio, ele pode utilizar justamente para evitar uma tragédia. Inclusive as concessionárias utilizam, né, esses termos, evitar tragédia. Tantas vidas foram salvas, porque tem aquelas imagens, né, dos veículos caindo naquela caixa, até esqueci o nome da... Como? A brita, que o Ronaldo me lembra, que é a brita, que são pedras, que elas vão, entra o veículo ali, o veículo perde velocidade. Porque se ele está sem freio, obviamente ele não consegue parar, daí apenas com as britas evita muita tragédia. Agora a gente fica imaginando, se fica constatado, como o Paulo disse, a gente está usando aqui todas as informações que nós temos, que são poucas até esse momento, infelizmente, e com responsabilidade, como o jornalismo da RIC sempre tem, né? Mas se... Conforme os dias vão se passando, a polícia chega e diz, olha, realmente, existiu um problema aqui no freio desse caminhão, foi constatado. A gente imagina que por uma distância de apenas 2.000 metros, 2 quilômetros, que é pouco numa rodovia quando a velocidade é intensa, é mais de 100 km por hora, 2 quilômetros você chega rapidinho. A tragédia poderia ter sido evitada nessa área de escape que fica logo um pouquinho à frente. Inclusive eu ouvi relatos de amigos meus que falaram, olha, a gente passou por essa van. Então é algo que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, com qualquer família. A gente está falando de um domingo, então é uma cena ali desoladora e infelizmente atingiu uma van onde tinham muitas pessoas e aí potencializa ainda mais essa tragédia. Obrigado, Léo. Gente, lembrando que como estamos ao vivo, assim que tenhamos novas informações, a gente volta a este assunto, ok?